seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa é a nossa aula de número 13 e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto prático Calculadora IMC. Na última aula, a gente falou sobre os componentes que a gente vai estar criando aqui, e as áreas que a gente vai definir para a tela. Fizemos aqui um header e esse header é responsável por cuidar do título do nosso aplicativo. Apenas para a gente poder conferir aqui como ficou o flex desse header, percebam que se eu vier aqui e colocar um background color, eu vou colocar aqui, por exemplo, um verde, que é um green, e salvar, o que vai acontecer? Vamos lá. O meu aplicativo vai carregar e ele vai mostrar para a gente aqui 10% da nossa tela sendo reservado para esse estilo header. Tá? Então, dessa forma aqui, vocês podem estar criando os componentes de vocês, podem estar olhando o tamanho deles em tela, e aí, às vezes, colocando aí um background, fica fácil visualizar o espaço que ele está ocupando. Então, eu vou apagar aqui esse background color, foi só para poder mostrar, e vou salvar. A gente criou apenas uma Safe Area View, e dentro dela uma view com um text. E agora a gente vai fazer mais componentes. Então, eu vou criar aqui o seguinte. Logo abaixo aqui do meu cabeçalho, que é o meu header, eu vou chamar uma nova view, tá? E eu já vou criando aqui o nome dos estilos, depois a gente passa ele lá embaixo no Style Sheet. Então eu vou criar aqui um estilo, e o nome que eu vou dar para ele será Inputs Area. Tá? Então eu vou passar aqui toda a área aqui dos inputs que eu vou ter, que na verdade são caixas de texto ali para a gente poder estar entrando com os dados. Dentro desse inputs área, a gente vai ter o quê? Outros dois componentes. Tá? Então eu posso criar aqui duas views. A primeira view, ela será responsável por cuidar de quem? Ela será responsável por poder receber os dados referente ao peso da pessoa. Então eu vou chamar de styles.wave. Tá? Já a segunda view vai receber ali a altura da pessoa, certo? Bom, então aqui a gente tem aqui toda essa área aqui de inputs e duas views dentro dela. Obviamente, se eu salvar aqui, não vai acontecer nada. Mas a gente pode vir aqui embaixo já, e começar a definir essa nossa inputs área, que será a nossa próxima view aqui. Então, a minha inputs área, o que eu vou colocar dentro dela? Da mesma forma que eu reservei um espaço de 10% para o cabeçalho, eu vou reservar agora um espaço de 50% para essa área. Qualquer coisa a gente vai ajustando, tá? Se ficar grande ou se ficar pequeno. E aí, eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu vou fazer tudo centralizado, tá? Se vocês quiserem colocar aí alinhado à esquerda, tudo bem. Eu vou falar que ele está alinhado ao centro. Mas o que eu vou ter dentro dessa área? Eu vou ter dois componentes, pelo menos dois aqui, que serão o peso e a altura. Se eu tenho esses dois, eu tenho dois componentes ali alinhados, e os dois alinhados ao centro, o que eu vou falar? Eu vou falar que a forma como eles estão dispostos lá é um space even. Então vai ter um espaço ali entre os dois, certo? E aí a gente pode passar aqui para poder estilizar quem? O nosso peso, tá? E a nossa altura. Basicamente as duas vão ter aqui a mesma coisa. A gente poderia ter criado até apenas uma, mas caso a gente queira dividir depois, fica melhor assim. Então eu vou falar que o flex dele é de 0.5, ou seja, ele vai ocupar metade do espaço da inputs área, certo? E o meu height eu vou falar que ele ocupa também 0.5. E vou deixar aqui já um Align Item Center, tá? Para que os itens dele entrem alinhados. Bom, salvando aqui, não vai acontecer nada,
não colocamos nada aqui dentro das views ainda. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar agora os ícones que o próprio Expo fornece para a gente. Então eu vou usar dois ícones aqui, que são o seguinte. Quando a gente quer importar os ícones, a gente pode desestruturar aqui em objeto. Então eu vou importar de onde? Eu vou importar, né, de @expo /vectoricons. Então a gente vai importar lá do Expo, né? A documentação do Expo está lá no site. Vocês podem ir lá e ver os tipos de ícones que a gente tem. Os que eu mais utilizo são Font Awesome, né? Os 5, e o principal, talvez aqui, que é o Material Community Icons. Só que eu vou pegar um ícone de um e um ícone do outro, tá? Eu achei aqui, guardei o nome deles aqui pra gente, é um de cada um desses aí. E aí como que a gente vai fazer, né? Eu preciso colocar esse ícone ali na tela. Então dentro aqui do meu peso, da minha view do peso, a primeira coisa que eu vou chamar vai ser o ícone. Então eu vou chamar esse ícone aqui do font, tá? E o nome dele lá é justamente esse mesmo, né? Wave. E aí a gente pode passar mais uma propriedade para ele. Eu passei a primeira props, que é o name. Agora eu posso passar a segunda, que é o tamanho, né? Passar um tamanho aqui 32 para ele. E a gente pode passar também uma cor para ele, né? Eu vou passar aqui uma cor black. Eu quero que ele fique preto aqui na tela, tá? Se eu salvo aqui agora, vamos ver se o ícone vai carregar certinho aqui. Se der algum erro, a gente vai lá na documentação do React Native, né, e copia o nome dele lá de novo. Beleza, apareceu lá. Isso aqui é uma balança, tá, gente? No celular fica melhor de estar visualizando, quem estiver rodando ele no celular. Bom, coloquei esse tamanho aqui, né? Se der para aumentar, a gente aumenta ele daqui a pouco. Então, depois dessa balança, eu vou criar o quê? Um texto para poder informar o que eu quero que o usuário informe, né? E eu vou falar com ele o seguinte: você vai criar para mim, eu vou criar um estilo aqui que eu vou chamar de label, tá? Como se fosse só uma legenda. Então, você vai informar para mim o peso em quilo, tá? Em quilograma. E aí, vamos lá criar esse label primeiro para a gente poder depois colocar o nosso text input. Então eu vou criar o meu label aqui. E esse meu label ele é simplesmente o estilo, né, daquele texto. Então eu vou passar para ele o tamanho da fonte que eu quero. Quero um font size aqui, acho que 24 vai ficar bom. E eu vou pedir um distanciamento para o topo, né, que é para o nosso ícone, de 10, para não ficar em cima dele. Então eu vou salvar aqui. E depois do peso, lá já apareceu lá, né? Peso, quilo. Beleza. Depois que a gente coloca aqui o peso, está na hora da gente chamar o nosso text input. Então, text input do React Native, tá? Ele já importou aqui em cima para mim, confiram se o de vocês está importando. E o meu text input, eu vou falar o seguinte com ele. Você vai ter um estilo, tá? Que vai chamar input. Né? Eu posso usar esse mesmo estilo para os dois textos aqui. Igual a gente tem lá no CSS, né, a gente pode colocar também um texto padrão de fundo para ele, que é o placeholder. Então eu posso colocar aqui um placeholder e eu vou falar com ele o seguinte: olha, o placeholder dele aqui, né, vai ser uma string mesmo, então é quilo, tá? O keyboard type a gente consegue, né, passar aqui no React Native, é qual o tipo de teclado que eu quero que abra para o usuário do celular dele. Então eu vou falar com ele: olha, abre um teclado aqui numérico para mim. Aqui tanto faz, tá, gente? Aspas simples ou dupla, vou só padronizar. Então eu quero que ele abra um teclado numérico. Então ele vai abrir um teclado numérico. E o que está faltando aqui, né? Pelo menos duas coisas. Uma, criar o estilo. E a outra, a nossa função que vai ser responsável por guardar o valor alterado. Então se eu clicar aqui, está bem pequenininho, mas notem que ele já abriu o teclado numérico. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar esse input, né, aqui embaixo depois do label. E esse input
a gente pode falar o seguinte para ele. Eu quero que ele ocupe, né, uma largura, por exemplo, de 100, tá? Então é o tamanho que ele vai ocupar ali. Eu quero que ele tenha uma fonte tamanho 22. Eu quero que ele tenha um distanciamento para o topo, né, para o título ali, 14. Eu quero que o texto que eu inseri dentro dele esteja sempre alinhado ao centro da minha caixa de texto, tá? E o que eu posso fazer? Ali ele está sem borda nenhuma. Olha só, eu posso passar aqui no React Native apenas a borda inferior, que é a border bottom. E aí eu posso passar o quê? A largura dessa borda, né? O width dela. E aí vai ser uma largura 1. Então vamos salvar aqui e ver como que ficou. Já melhorou um pouco, né? Então eu tenho ali uma linha, eu posso vir aqui, digito um número, dou OK, né? Só que esse número ainda não está sendo salvo em lugar nenhum. Já já a gente salva ele. Agora que eu fiz aqui toda a área do peso, a gente pode simplesmente repetir essa lógica aqui para a nossa altura, né? Então como que a gente vai fazer com a altura aqui? O ícone dele vai vir lá do Material Community Icons, tá? E o name que eu vou colocar é esse aqui, ó. A gente tem um ícone lá que ele se chama aqui, ó. Se eu começar a digitar, ele aparece, tá? É lá no esse aqui, quer ver? Human, acha aqui, ó, né? Height. Esse aqui vai trazer como se fosse um bonequinho ali, mostrando a altura dele. É bem intuitivo, tá? Isso é bem legal, gente, quando a gente está construindo, né? Escolher primeiro os ícones que a gente vai estar trabalhando, definir cores, tudo isso aí faz parte de uma boa prototipação. Então aqui eu vou colocar do mesmo estilo do anterior, o tamanho e a cor também. Acho que esse tamanho aqui vai ficar bacana. E aí a gente vai colocar aqui a mesma coisa também do nosso título, né? Um text, style, styles.title, title não, eu coloquei label, né? Lá em cima, ó, label. E eu tinha feito o peso, agora eu vou falar o que? A altura. E eu vou falar com ele para informar ela em metros, né? Tentar mostrar para o usuário o que eu espero receber. E aí a gente pode simplesmente copiar esse text input aqui, colocá-lo aqui e trocar o placeholder, que agora eu quero que ele informe o valor em metros, tá? Vamos salvar isso aqui. Como eu tinha feito aquela estilização para Space Evenly, né? O Space Evenly vai garantir que haja um espaço aqui entre os dois. Ou seja, aqui onde começa o peso até aqui onde termina a altura, ele está ocupando 50% da minha tela, certo? E aí eu estou falando com ele o seguinte, né? Mantenha um espaço entre os dois aí. Por padrão, o alinhamento do CSS já traz por coluna, então por isso que veio um abaixo do outro. E aí a gente conseguiu aí preencher esses dois inputs, o input de altura e o input aí de peso, né? A gente fechou aqui embaixo as duas views e agora a gente vai ter que fazer uma nova view. Logo após aqui a inputs área, a gente vai ter qual view? A gente vai ter uma view responsável por cuidar do resultado, né? Então quem vai ser o resultado? Inicialmente um botão que pede para o usuário estar pressionando ele quando ele quiser calcular o ICMC. Então o style aqui será styles.result, né? Eu vou criar esse nome para ele aqui. Dentro desse result aqui, a gente pode ter algumas coisas. A gente pode ter um botão, que vai ser um touchable opacity. A gente pode ter alguns textos mostrando o resultado, né? E depois a gente tem que fazer as funções para poder reagir em cima de tudo isso aqui, tá? Então a gente continua na próxima aula criando aqui o nosso componente de result.